Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é para tirar mais algumas dúvidas e dar dicas para vocês na hora de comprar a sua embarcação. Estamos num mundo que tem tanta coisa para se falar, o mundo naval, e falta às vezes muita informação e dicas, né, para quem já está no meio. Então, bora ver essas dicas, bora dar uma olhada. Então, amigo da Bastam, para quem não sabe, né, você que está vendo esse primeiro vídeo, nós somos um estaleiro que fabrica embarcações de alumínio há mais de 25 anos. Então, assim, várias embarcações que a gente vai vendendo, vai tendo contato com o cliente, a gente vai tendo algumas ideias, dicas, né, para passar para vocês, até porque a gente sabe que não existe somente o nosso estaleiro. Isso aí é óbvio, galera, né? Falo daqui, mas existe outros estaleiros e já veio muitos clientes de outros estaleiros infelizes com as suas embarcações. Em nenhum momento eu quero denegrir outros locais, mas dar dicas para vocês que, caso não venham fazer com a gente embarcação, possam ser felizes com a sua embarcação, porque esse é o intuito deste canal, né? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, não é hipocrisia, tá, né? Mas não vá pela beleza. Por que eu digo que não é hipocrisia? Porque a gente fabrica embarcações realmente em alumínio muito bonitas. Mas o principal ponto que você deve olhar na hora da sua embarcação, gente, é a parte da sua estrutura da embarcação. Sim, a embarcação ela possui diversas estruturas, diversos formatos de casco, diversos tipos de amarração. Vocês aí de outras regiões podem visualizar muitas embarcações que o seu processo é o processo de arrebitagem. Não quer dizer que a embarcação é ruim, porque o processo de arrebite ele fixa assim um alumínio, junta a outra chapa de alumínio, junta outro perfil, junta outra borda. Porém, né, todo mundo sabe que com o tempo ele pode haver a soltura e tal, mas isso depende do local que vai ser utilizado, entendeu? Então você tem que olhar a estrutura da embarcação, você tem que olhar a amarração interna, você tem que saber um pouco da embarcação, saber um pouco de construção para ter uma noção se realmente ela é uma embarcação segura para vocês. Porque eu sempre falo, o nosso lema aqui é o quê? Vá com a mais forte, vá de Titã. Não é porque as nossas embarcações são bonitas, não é porque as nossas embarcações navegam bem, não é porque as nossas embarcações conseguem exportar grandes motores ou altas velocidades, nada disso. É porque são embarcações seguras, são embarcações confiáveis que a gente consegue enviar e não ter dor de cabeça nessa parte estrutural, porque sabe que são seguras. Então, verifique a segurança, gente. Quanto mais seguro, logicamente, melhor. Sempre vou puxar a sardinha, né? Porque a gente tem um processo de quase maior segurança possível, que é o processo de soldagem, né? Que a gente une as chapas através da solda. Isso possibilita ter embarcações mais resistentes ainda, né? Outro ponto que eu queria destacar para vocês é: você está fazendo sua embarcação, hoje a legislação para registrar a embarcação, ela mudou um pouquinho. Antigamente não era necessário, por exemplo, a RT do engenheiro para fazer, né? Hoje, para você inscrever a embarcação junto à capitania. E hoje é necessário. Então você tem que verificar se este local que você está fazendo embarcação é possível lhe fornecer este documento caso você queira, tá bom? Lógico, a embarcação pode ser embarcação que não seja registrada, embarcação para navegar num lago, num porto pequeno, não vai ter uma navegação, não tem fiscalização. Mas caso você vá navegar num local que tem fiscalização, não tem para onde correr. Você tem que verificar se o fabricante tem como lhe oferecer isso, se o fabricante tem como lhe oferecer um termo de construção da embarcação, se ele lhe oferece nota fiscal, se ele tem como lhe oferecer tudo que for necessário para você registrar a sua embarcação. Porque caso ele não tenha como oferecer, você irá entrar como uma embarcação de fabricação artesanal e terá que fazer vários processos e protocolos para poder ser registrado, entendeu? E lógico, vai ter uma burocracia a mais. Caso ele não faça direto, por exemplo, a gente não faz direto com a gente, nós temos o despachante nosso que já faz, entendeu? Então, caso já tenha alguém para indicar, isso é muito importante e evita você ter dor de cabeça, tá? Isso evita ter dor de cabeça na hora do registro e é sempre bom também perguntar a parte de frete, de impostos que podem ser cobrados, de transitação de embarcação, de transitação de motores de popa. Isso é sempre bom tirar dúvidas que às vezes fica aos ventos. A pessoa pergunta: Lucas, qual que é o preço para tal lugar?
não é só frete. Às vezes tem outros valores que, se a gente não falar, a gente está enganando o cliente, e às vezes o cliente se sente lesado, e não é por culpa nossa, são questões de impostos federais, ICMS, que são recolhidos, diferenças de estado para estado, beleza? Tá bom, você que está procurando a embarcação, Lucas, eu estou procurando a seminova, o que eu dou dica para vocês? Cara, você que está procurando a embarcação seminova, tô falando de casco, não tô falando de motor de popa, posso falar mais de motor de popa depois. Mas o casco, principalmente, verifica a necessidade das suas reformas. O casco ele pode ter alguns tipos de reforma. Reforma na sua parte elétrica, que vai ser componentes, por exemplo, do motor, componente de bomba de porão, componente de luzes, componente de buzina, iluminação interna. Pode necessitar essa reforma da parte elétrica. É uma mão de obra um pouco mais cara, porque ela tem que ser especializada, tem que ser utilizado materiais de qualidade para ser feito, materiais de dupla isolação, tem que ser utilizado materiais que suportem altas amperagens, até porque às vezes você usa 2, 3 baterias, usa cargas de 24 volts, às vezes 10 volts, que tem grandes motores elétricos. Pode ter reformas de estofamento, reforma de estufamento, tem que trocar estufamento, tem que trocar pintura, às vezes até na embarcação. E o pior de todos é caso necessite reformas estruturais, e aí pode ser um barco, desde um barco de alumínio a um barco de fibra. E aí, como eu digo para vocês, vai do seu método de construção. Um barco de alumínio, que é método mais simples, arrebitado, é até mais tranquilo fazer uma reforma. Caso seja um barco soldado e teve danos estruturais grandes, é verificar alguém especializado para fazer isso. O barco de fibra, vai ser necessário apenas ser feita uma refibragem no local, vai ser necessário fazer uma reestruturação da sua estrutura. Tem estrutura de madeira por baixo, vai ser necessário trocar a estrutura de madeira por baixo. Muita coisa que tem que ser verificada. E agora eu vou para o último ponto que você está perguntando. Lucas, mas é tanta coisa complexa que às vezes eu não sei, que o último ponto é: você, para ter um barco, tem que entender de barco. Não adianta, barco não é igual um carro, uma moto que você compra, põe gasolina e se der um problema você vai no mecânico. Não dá, gente. Você tem que entender de barco. Você tem que entender por que o barco que você tem aquelas especificações, por que você tem aquele motor. Você tem que ter um mínimo de entendimento de trocar uma hélice, o mínimo de entendimento de abrir uma caixa de fusível do motor e trocar um fusível queimado, entendeu? Você tem que ter um mínimo de entendimento de ir lá e conseguir tirar uma entrada de ar no seu motor, apertar a pera ou abrir a válvula de alívio. Você tem que ter um mínimo de entendimento de uma embarcação. Eu sei que eu não tenho todo o entendimento possível para passar para vocês, às vezes eu não consigo passar de maneira tão esclarecida, porque às vezes é complexo, mas busquem ter o máximo de conhecimento para navegar, porque se der um problema, eu sempre falo, a segurança do casco, ser reforçado e tudo, se der um problema e você está sozinho navegando a horas de um local que possa lhe auxiliar, você tem que entender o mínimo. Você tem que entender o mínimo, gente. Tem que entender, não adianta, tem que entender o mínimo. Não dá para você ter um casco que você pega e só leva para fazer manutenção. Porque se um dia acontecer um problema, você vai ver que você não sabe trocar uma hélice, você vai ver que não sabe tirar um fusível queimado, entendeu? Você não consegue fazer as coisas muito simples, às vezes não. Eu sei que vocês podem estar perguntando: Lucas, mas você pode fazer os vídeos disso? Eu sei, são muitos vídeos que tem que ser feitos, muitos vídeos de auxílio, mas uma dica que eu dou para vocês: verifique vídeos de manutenção de motores de popa, vídeos de manutenção de embarcações, até mesmo pode ser vídeos americanos, apenas para você visualizar e ter um pouco de entendimento do que se fazer. Porque no momento de problema desse, meu amigo, você não sai para passear com um mecânico no seu barco, muitas vezes. Você não sai para passear e tem ali um local que você pode parar do lado para lhe auxiliar. Muitas vezes você sai sozinho com a sua família e eles ficam dependendo de você, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, essas dicas, umas dicas mais sérias realmente, mas é muito necessário, cara. Não olhe o barco pela beleza, olhe sempre a parte estrutural da embarcação, verifique sempre essa parte fiscal, essa parte de registro, que isso pode lhe vir a dar muita dor de cabeça. Seminovo, tem que entender um pouco de barco para ver se o barco necessita de muitas reformas, para não ter dor de cabeça, e também tem que conhecer um pouco de barco para não ter dor de cabeça. Tudo isso eu quero evitar você ter uma dor de cabeça maior, entendeu? Esse vídeo que eu queria trazer para vocês, compartilha para o seu amigo para ter um pouco mais de conhecimento do mundo naval. Pode estar comentando aí um tema específico para eu estar fazendo um vídeo. Até eu estou pensando até em fazer uns vídeos assim mais rápidos, nem que eu poste um vídeo a mais no dia, né? Que eu posto esses vídeos maiores
pela manhã, nem que eu poste um vídeo a mais à noite, mas auxiliando. Por exemplo, vou lá, abro o kit filtro separador e encho ele de gasolina para vocês entenderem a retirada da entrada de ar, entendeu? Vídeos assim que eu posso estar ali auxiliando. Então comenta aí também, me dá ideia de vídeo, me dá ideia de dúvida que eu posso estar tirando para vocês. Grande abraço, vá com mais sorte e vai de Titã!